hoje é um feriado de carnaval e muita gente viajou. Para quem viajou, não pode estar aqui, mas para quem está na cidade, alguns dizem, estou recebendo visita. Eu, particularmente, nunca deixei de ir à igreja porque tivesse recebido visita, mas cada um sabe o seu relacionamento com Deus que quer ter. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos falar sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus, e nós vamos ler em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Diz-nos assim a palavra de Deus: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração, amém? Pai, obrigado, porque esse dia nós nos reunimos para ouvir a Tua palavra, e ela foi lida, e nós te pedimos que o Teu Espírito encontre oportunidade em nosso coração para nos falar profundamente aquilo que Tu tens para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria, destacando primeiro um texto que muita gente repete, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E isso começa a entrar em choque com o nosso dia a dia. Por quê? Porque nós nos acostumamos à pressa. Tudo ocorre muito rápido. Nos dias de hoje, cada vez mais rápido. Antigamente, para você vir da Europa aqui, você demorava meses de navio. Hoje em dia, em 10 horas, você atravessa o oceano e está aqui. Nós temos comida pronta e instantânea. Quando eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez, em 1982, eu achei incrível, porque o local onde o pessoal almoçava, que eles chamavam de cafeteria, não tinha fogão, tinha um monte de micro-ondas preso na parede, e cada um chegava lá, colocava o negócio, puf, ficava pronto. Isso já tem quase 40 anos. Era tudo muito rápido, muito rápido. E isso fez com que a gente se habituasse que tudo é para já. Eu quero agora. Até a internet, né? Quando você dá um clique e o negócio não vai na hora, você já fica com raiva. Assim, como não foi? Você quer as coisas instantâneas, né? E não, isso faz com que eu quero tudo assim, eu quero agora. Não há lugar para a paciência e para a perseverança. Um tempo atrás, um senhor estava me contando, compartilhando comigo, disse, olha, eu me propus assim, eu quero ter uma casa própria. Ele trabalhou 30 anos e conseguiu comprar a sua casa, estava orgulhoso porque ele conseguiu o seu objetivo. Mas o filho dele, não, eu quero meu carro agora, eu quero já. Eu quero vencer agora, eu quero para hoje. Custe o que custar. Às vezes esse custe o que custar é um pouco perigoso, pode custar a sua alma. Mas eu quero já. Eu quero já. E nós não estamos dispostos a pagar o preço para nada, eu quero agora. Nós estamos, essa nossa postura, né,
de buscar a Deus, nós queremos um Deus instantâneo, um Deus que demora 1000 anos, como se fosse um dia, ou um dia 1000 anos. Não, é muito, eu quero já, eu quero um segundo, eu quero agora. Eu quero contar uma ilustração que eu já contei aqui, ela me deixa até constrangido, de um parente meu, de muitos anos atrás, na época que eu estava ainda na faculdade. Ele vivia uma situação de pobreza, tinha vindo de uma família destruída e vivia muito pobre. E ele procurou a minha família, procurou a minha mãe, dizendo que ele queria estudar. E a minha mãe achou aquilo muito interessante. Um sujeito que não tinha futuro nenhum, de repente se propõe a estudar, ele pediu ajuda. Será que a senhora, para minha mãe, né? Você pode pagar um curso para mim, pagar para eu estudar? Eu quero fazer prova para a AMAN. Todo mundo sabe o que é a AMAN? É uma sigla, Academia Militar das Agulhas Negras. É onde se formam os oficiais do Exército. Eu não sei se ele estava inspirado em mim, que estava na faculdade na época, andava de uniforme, então ele ficou animado com a ideia de ir para a AMAN. E a minha mãe ficou muito interessada por isso. Disse, nossa, eu vou comprar uns cadernos, um fichário, umas canetas. Procurou um curso no bairro que tinha ali ao lado, né? Um curso preparatório para fazer a prova. E aconteceu um evento. Até hoje eu me pergunto se eu deveria ter ficado quieto ou falado alguma coisa. Ele estava todo feliz e tinha acabado de receber algum material que a minha mãe havia comprado. E ele estava falando dos planos que ele tinha ao começar a estudar. Ele falou assim, eu vou fazer esse curso, eu vou passar na prova, eu vou para a AMAN, daqui a 4 anos eu vou sair general. Aí eu, hã? Como é que é? Mas você não vai sair general. Aí eu disse, não, você vai sair aspirante. Depois você vai passar para segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. Daqui a uns 30 anos, se você for um cara bom, aí você vai chegar general. Aí você, então não quero mais não. Voltou para casa, abandonou tudo. Eu fiquei pensando, será que eu deveria ter falado alguma coisa ou deixar ele iludido? Por quê? Porque ele queria assim, ele queria para agora. Eu quero começar do fim, eu quero já começar general. Eu não quero começar pequeno, não quero começar soldado, eu já quero começar general. E tem gente que está se relacionando com Deus desse jeito. Eu já quero ser vencedor, eu já quero sair ganhando tudo. Assim, somos mais do que vencedores. Então eu já sou vencedor, só que vencer supõe batalha. Eu quero ser vencedor sem nunca ter lutado, não existe. Eu quero ser general como primeiro ponto da carreira. Qual será o próximo? Não, já estou no máximo. Já me formei. E nosso relacionamento com Deus não está muito diferente. Nós queremos no nosso tempo e não no tempo de Deus. Nós queremos agora. Acontece que a Bíblia fala algo bem diferente. Em Eclesiastes, no capítulo 3, que é um texto bastante conhecido, mas que a gente às vezes evita até de pensar, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. E aí, no versículo 15, versículo 11 diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez, desde o princípio até o fim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus tem um tempo
certo de agir. Esse é que é o grande crise. Eu quero no meu tempo, mas Deus tem um tempo certo de agir. Não significa que Ele vai demorar milênios para fazer alguma coisa. Também não significa que Ele vai fazer instantaneamente tudo que eu peço. Deus tem o seu tempo, e nós precisamos entender o tempo de Deus. Ele tem um tempo certo para agir. Às vezes Deus atende de imediato. Às vezes Ele atende até mesmo antes de pedir. Nós, na nossa leitura bíblica que estamos fazendo, passamos pelo caso de quando o servo de Abraão foi buscar uma noiva para o filho. E ele não tinha a mínima ideia do que fazer. Então ele para num poço de água e ele faz uma oração pedindo ajuda de Deus. Quando ele termina de orar, Rebeca chega. Aí a pergunta, quando que ela saiu de casa para ir no poço? Ele ainda não tinha feito a oração. Deus já estava providenciando a solução antes dele fazer a oração. E quando ele terminou de fazer, a solução apareceu na frente dele. Eu já contei para os irmãos uma experiência muito tremenda que eu tive na minha vida, há 37 anos atrás, mais ou menos, em que eu estava perdido, tentando ir numa igreja e perdido. Quando eu cheguei, fui num lugar onde eu jamais imaginaria estar, completamente perdido. Eu cheguei numa congregação, havia um homem orando. E ele estava clamando por ajuda. E quando ele terminou de orar, eu cheguei. E ele falou isso. Eu estava buscando ao Senhor, pedindo ajuda. E quando eu terminei de orar, você entrou pela porta. Só que eu estava mais de uma hora perdido até chegar lá. O Senhor estava providenciando a solução para a oração daquele homem, e ele ainda não havia feito a oração. Quando ele terminou de orar, eu entrei na porta, mas eu estava perdido há mais de uma hora. Deus age assim. Ele muitas vezes, por que Ele age assim? Porque Jesus disse que Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que a gente peça. Está em Mateus, no capítulo 6, versículo 8. Deus conhece a nossa necessidade antes que a gente peça. E às vezes Ele intervém de uma maneira poderosa antes mesmo que a gente peça. Só que às vezes Ele também não faz assim. Muitas vezes Ele atua de imediato. Ele atende a oração das pessoas. Em Atos, no capítulo 12, fala que Pedro estava preso e a igreja se reuniu em uma oração insistente, e Deus enviou um anjo e libertou Pedro. Eles ainda estavam reunidos orando, e Pedro apareceu e bateu na porta. Ele havia sido liberto porque Deus havia enviado um anjo. Então, há uma série de episódios da Bíblia onde Deus age, orou, aconteceu. Ou então até mesmo antes ele já estava agindo. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. E muitas vezes demora. Abraão recebeu a promessa de um filho. Nossa, e aí ele teve um filho? Não, ele esperou 25 anos. 25 anos. Entre Deus dizer que ele ia ter um filho, que ele não tinha, e ele ter efetivamente Isaac, foram 25 anos no mínimo. Algumas pessoas dizem 30. Entre 25 e 30 anos foi que o Abraão esperou para o Isaac nascer. Claro que em algum momento ele tentou quebrar o galho, né? A mulher dele deu a serva e nasceu Ismael, que depois deu uma confusão danada. Então, que a gente sempre tenta dar uma mãozinha para Deus, né? Mas ele esperou 25 anos. Também falamos de Moisés. Moisés fugiu do Egito, então Deus apareceu para ele: volta para lá e liberta o meu povo. Entre ele sair do Egito e Deus aparecer para ele foram 40 anos. 40 anos. Não foram 4 dias, nem 4 semanas, nem 4 meses, nem 4 anos. 40 anos. Ele já devia até ter esquecido como é que se falava egípcio, né? Ele estava em outro lugar. 40 anos pastoreando rebanhos no meio do deserto, até que Deus aparece para ele assim: eu lembrei do meu povo, você vai voltar lá e tirar eles de lá. Eu? Só que demorou 40 anos. A promessa de Deus de tirar o povo se cumpriu, mas só na vida de Moisés foram 40 anos. Então muitas vezes Deus age, e aí a gente lembra, porque para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Ele pode agir agora, assim, mas também pode demorar muitos anos. Se nós lemos lá em Gênesis, ele promete um Salvador que seria descendente da mulher. Demorou milênios até Jesus chegar.
milênios. Mas diz o texto de Gálatas 4:4 que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Quando que é a plenitude do tempo? Eu não sei. Deus sabe. É o tempo dele, o tempo certo, o tempo de Deus, que às vezes as pessoas falam de kairos, né? O tempo em que Deus age, um tempo especial onde Deus age e faz alguma coisa que ele havia prometido. Pode ser de repente, assim, mas também pode demorar. É o tempo dele. E aí é que está o problema. Quando acontece rápido, a gente fica feliz, daqui a pouco esquece. Aconteceu. E quando demora? Quando nós nos encontramos na expectativa de uma ação divina, estamos esperando que Deus faça alguma coisa, e não acontece. E aí nós nos defrontamos com o maior desafio da fé cristã. Porque durante o tempo em que Deus não está agindo, ou pelo menos nós não estamos vendo Ele agir, a gente está esperando a solução de uma situação, e nada acontece. Aí começam a aparecer aquelas perguntas assim: por que Deus não age? Por que Ele não está fazendo nada? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele não ouviu a minha oração? Por que Deus permitiu isso? Essa ainda é pior ainda. Como isso foi acontecer na minha vida? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que isso está acontecendo? Por que eu? Essa semana eu assisti um filme, que eu já havia assistido, assisti de novo, chama-se Superação, Milagre de Fé. É um filme cristão baseado num acontecimento, né, de um menino que cai num lago gelado e ele morre afogado. Ele fica com o coração parado por quase 1 hora. Entre ele ser resgatado, levar para o hospital, demora muito tempo. Ele foi recolhido no fundo de um lago, bem fundo, um lago gelado. Ele é levado, tentaram ressuscitar o menino durante muito tempo, fazia quase 1 hora que estavam ressuscitados, e ele foi declarado morto, e chamam a mãe, que era a mãe adotiva, para que ela se despedisse do filho. Eles iam levar para o necrotério a partir dali. E ela entra em choque, começa a gritar e clama a Deus, para que Deus fizesse alguma coisa. E o coração do menino volta a bater na frente dos médicos, e todo mundo fica, né? Como assim? E ele volta a bater, e dali ele vai para uma UTI. O médico da UTI disse: tudo bem, mas ele ficou 1 hora com o cérebro sem oxigênio, ele jamais tem danos neurológicos irreversíveis, ele jamais vai ser, talvez ele tenha uma vida vegetativa. E alguém fica pensando assim: mas quando Deus faz um milagre, Ele não faz um milagre pela metade. O sujeito não tem uma perna, então Deus faz um milagre e dá metade da perna para ele. Não existe esse milagre. Ou ele dá a perna inteira ou não dá. Não tem metade do milagre. Eu fico pensando: como assim? As pessoas estão vendo o milagre, mas agora ele estava morto e reviveu, mas já viveu vegetativamente. Não. 40 dias depois, aquele menino estava voltando para a escola, completamente são, 0 sequelas. Milagre completo. Milagre completo. Mas há uma coisa curiosa, porque como é costume deles, né, quando ele chega na escola, no armário dele, tinha um monte de bilhetinho que cada aluno da escola escreveu para ele, dando bem-vindo para ele, dizendo que bênção. Mas um bilhete chamou a atenção, disse assim: você é sortudo, mas a minha mãe está morrendo. Você é um sortudo, mas a minha mãe está morrendo. É aquela pergunta: por que você e não eu? Por que Deus salvou você? E foi um milagre, Deus salvou aquele menino. Ele hoje em dia é um rapaz. Isso não aconteceu há muito tempo, e ele tinha acho que 13 anos quando isso aconteceu. Ele já está com 20 e poucos anos. É vivo. E as pessoas dizem: por que você e não eu? Por que Deus curou você, salvou você e não cura minha mãe, que está morrendo? Alguém colocou lá um bilhete. Num momento de alegria, num momento de felicidade, alguém demonstrou angústia. Disse: poxa, você foi abençoado, mas eu não. O tempo de Deus chegou para aquele menino, mas não para mim. Essa situação ocorre frequentemente. Essa é a nossa situação. Eu quero que aconteça comigo. O que acontece com os outros eu não sei. O que acontece com os outros eu não sei. Ontem nós assistimos, né, já que é carnaval, vamos assistir outras coisas, e tive o prazer de assistir um filme muito bom, chamado Entrevista com Deus. É muito legal. É a história de um repórter
que está passando por uma crise pessoal e começa a clamar a Deus por uma resposta, e Deus aparece para ele no formato de um homem, e diz assim, tá bom, vou fazer uma entrevista com você, você é repórter, me entreviste. Aí, Deus você tem 3 entrevistas de meia hora, pode perguntar o que você quiser. E aí é uma conversa interessante, assim, vamos começar com perguntas importantes. Tipo assim, por que a humanidade sofre? Aí o próprio rapaz disse assim, não, eu quero ver, essa pergunta é hipócrita. Ninguém está preocupado com o sofrimento da humanidade. Essas pessoas só pensam na sua própria vida. Está preocupado porque eu sofro, os outros não interessam. E é verdade. Não, porque Deus permite o sofrimento. De modo geral, ninguém está preocupado com isso. Está preocupado com o seu sofrimento. É com o meu tempo e não o tempo dos outros. Isso é de se pensar. Quando o tempo de Deus para alguém chega, eu não me alegro. Como aquele menino, você foi um sortudo, mas a minha mãe está morrendo. Você recebeu um milagre, mas eu não recebi. Puro egoísmo. Por que eu não me alegro com a bênção dos outros? Quando Deus responde à oração dos outros, eu quero que ele responda a minha, dos outros eu não sei. Então isso já começa um certo problema. Onde está o meu relacionamento com Deus genuíno? Porque eu quero que ele responda para mim. O dos outros eu não sei. Não quero saber. Ah, mas Deus tem feito milagres, mas não para mim. Fez para os outros, para mim não. E já começa a reclamar. Nós temos que ter uma resposta diferente diante de Deus. O tempo de Deus para cada um é diferente. E nós precisamos crer que, na sua soberania, Ele sabe o que está fazendo. Por isso que eu li Eclesiastes. Ele fez formoso tudo no seu devido tempo. E há um tempo de sofrer, um tempo de não sofrer. Um tempo de fazer isso, um tempo de chorar, um tempo de saltar de alegria. Há um tempo para todo o propósito. E Deus sabe quando que é esse tempo. Ele tem um tempo certo. Quais as nossas reações? Uma delas eu já falei aqui. Você fica questionando por que Deus faz as coisas boas para os outros e não faz para mim. Existe uma outra reação que eu também já citei, a do Abraão lá, que tentou dar uma mãozinha para Deus. Já que ele me disse que eu vou ter um filho, e eu não consigo ter porque a minha mulher já é muito idosa, eu vou me relacionar com uma que possa dar. Mas não era essa a promessa de Deus. Não era essa a promessa de Deus. Então normalmente quando a gente tenta dar uma mãozinha, né, isso acaba atrapalhando a ação de Deus. Também nós buscamos alternativas lógicas para explicar o que está acontecendo, ou mesmo por que Deus não está respondendo. Frequentemente essas alternativas lógicas nos afastam da palavra de Deus, ou seja, não corresponde àquilo que Deus falou. Ah, mas Deus prometeu isso, às vezes Deus não prometeu. Ah, mas Deus devia estar fazendo isso, isso é você que está dizendo, Deus nunca disse que ia fazer, mesmo porque Ele é soberano para fazer do jeito que Ele quer. Há uma discussão bastante interessante, principalmente em aconselhamento, em que as pessoas pedem uma solução de Deus, mas elas pedem segundo o seu modo de ver. E não segundo o modo de Deus ver. Como Deus daria solução a esse problema? E Deus vai agir segundo o jeito dele. Ele não vai agir segundo o meu. Eu não sei nada, eu estou num monte de problema, como é que eu vou resolver o problema? E eu imagino uma solução e peço para que Deus dê a solução que eu imaginei. Mas Ele vai dar a solução que Ele acha que é o certo. E cá entre nós, eu prefiro a dele, não é? Embora talvez eu não consiga entender muito bem, porque eu só consigo ver do meu jeito. Mas quando nós pedimos a alguém, é mais ou menos o seguinte, você procura a ajuda de alguém e diz assim, eu estou com um sério problema financeiro e eu preciso que você me ajude. Qual é a ajuda que você quer? Eu quero dinheiro. Nossa, mas você vai gastar tudo e vai continuar no mesmo problema. O problema não é dinheiro, o problema é como você gasta ele. Então vamos contornar, não, eu quero resolver do meu jeito, mas do seu jeito foi que te levou ao problema. Se você continuar desse jeito, você vai só aumentar o problema. Se você quer solução, tem que vir de um outro jeito, de quem está te ajudando. Então, essa dificuldade de nós vermos que Deus vai nos responder segundo o jeito dele e não do nosso, já também é um problema que nós enfrentamos. Eu não consigo entender o agir de Deus, o tempo de Deus, porque Ele vai fazer do jeito dele. No tempo certo, Ele vai agir do jeito certo. E nós queremos que seja do nosso. A demora também de Deus agir, muitas vezes, representa a nossa imaturidade. A nossa imaturidade.
Se você quer dar um presente para uma criança, você vai dar o presente, tem lá a idade, né? Você chega na caixa de presente, tem a idade em que você tem que dar. Você não vai dar um presente fora da idade. Você não vai dar para um rapaz de 12 anos um presente que é para uma criança de 6. Você está chamando ele de retardado. Por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Você não vai dar uma moto para uma criança de 6 anos. Aliás, eu não vou dar moto para ninguém, né? Meu filho, quando adolescente, meu papai, quando é que você vai me dar uma moto? Eu falei, nunca. Não vou lhe dar nunca uma moto. Eu já perdi um monte de amigos em desastre de moto. Eu não vou te dar uma arma para você se matar. Bom, ele se convenceu. Nenhum dos meus filhos jamais teve moto. Nunca houve moto na minha casa. Tenho nada contra, né, que os pessoal de moto. Tem muita gente que... Eu conheço um irmão assim, moto é a minha vida. Ele quase morreu. Bateu contra um ônibus aí, está todo quebrado, né? Bom, é a vida dele. Muito bem. Às vezes a gente quer uma coisa, mas que não é para ter. A gente pede, senão, maturidade não é agora. Eu não vou dar alguma coisa ao meu filho para o qual ele não tem maturidade para receber. E às vezes nós queremos uma solução de Deus para os quais nós não temos maturidade para receber. É preciso esperar ter essa maturidade. Quando chegar a resposta, nós já somos diferentes, nós somos outra pessoa. Estamos preparados para responder àquilo que Deus tem para nós. Um outro aspecto também é que muitas vezes a demora de Deus é para que outros problemas se encaixem. O problema nunca vem sozinho. Nunca tem uma situação só. É uma porção de problemas simultâneos. Você está vendo a ponta do iceberg, mas ele é muito maior do que isso. E Deus vai trabalhando nas outras coisas, até que tudo possa se resolver em conjunto, e não uma coisa só. E como o texto diz, o texto que lemos, finalmente, e esse a gente não gosta de pensar, muitas vezes Deus está demorando, porque Ele está sendo paciente. Ele está sendo longânimo. Longânimo significa uma paciência generosa. Eu estou sendo generoso, eu vou aguardar. Você pede uma coisa errada, assim, eu vou ser generoso para te dizer um não bem grande, porque eu não devia nem estar pedindo um negócio desse. Calma, eu vou aguardar. Acabamos de estudar na escola dominical que Deus às vezes avisa a gente, dá um tempo para a gente se arrepender, e a gente não se arrepende. Aí depois vem juízo, porque nós não nos arrependamos. Mas há um texto que eu quero chamar a atenção para concluir aqui a nossa meditação, é o versículo 12. A gente sempre lembra do versículo 8, que diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas no versículo 12 diz assim, esperando. Vamos começar no versículo 11, porque a frase começa no 11, né? Visto que todas essas coisas, antes de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Já pararam para pensar nisso? Que a gente pode apressar a ação de Deus? Está escrito aqui. Esperando e apressando. Eu posso fazer algo para apressar a ação de Deus. O que seria isso? Oba! O que eu posso fazer para Deus fazer mais rápido? Bom, a primeira coisa já está no próprio verso. Vivendo em santo procedimento e piedade. Nós queremos esperar, aprender a esperar. Precisamos de paciência, precisamos de perseverança, mas nós podemos também apressar, vivendo em santo procedimento, fazendo tudo certo como Deus espera que nós façamos. Nós somos mordomos e nós devemos fazer as coisas bem feitas, porque isso apressa a resposta de Deus, sem dar mãozinha, sem dar aquela mãozinha. É uma ilustração muito interessante que já comentamos aqui. É uma história que poderia ser verdade, mas é apenas uma história. Havia uma cidade no Nordeste, ou em qualquer outro lugar onde haja seca, em que estava passando por uma grande seca, e a igreja se reuniu para orar pedindo chuva. E uma menina, que foi junto com seus pais para a reunião de oração, onde é que nós estamos indo? Nós vamos para a igreja orar pedindo para chover. Então ela imediatamente pegou um guarda-chuva e levou com ela. E todo mundo olhou para ela, o que você está fazendo esse guarda-chuva? Ué, nós não viemos orar pedindo chuva? Ela estava se preparando para a resposta. Ela levou o guarda-chuva porque ela estava se preparando para a resposta. Essa é uma grande questão. Nós pedimos algo de Deus. Você se preparou para a resposta?
Essa é uma pergunta importante. Quando você quer uma ação de Deus na sua vida, o tempo de Deus na sua vida, se ele chegasse agora, você estava preparado? Você se preparou para pedir chuva e levou o guarda-chuva? Ou se eu vou pedir chuva e começa a chover, eu me molho todo, fico gripado, acontece um monte. Por quê? Porque eu não me preparei. Eu peço as coisas a Deus e Ele nos atende. E eu não estou preparado. Então nós podemos não apenas apressar, mas nós devemos preparar para receber a resposta. Uma das maneiras de apressar a resposta de Deus é nos preparar para recebê-la. Porque Deus não pode dar uma resposta assim: se eu der essa resposta agora, eu vou autodestruir o meu filho. Ele vai se autodestruir com a resposta, porque ele não se preparou. Nós precisamos nos preparar para a resposta de Deus. E isso apressa Deus em responder. Eu fico sempre assim: por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Eu quero ficar curado da... Aliás, eu recebi um post muito engraçado essa semana. Uma pessoa estava triste, aí chega uma fada e diz assim: por que você está chorando? Porque eu estou muito gorda. Eu disse: mas eu sou sua fada madrinha, faça um pedido. Eu quero um Big Mac com bacon. Assim, ao invés de pedir cura, ela perde o problema. Assim, então faça um pedido. Assim, eu quero ficar curada. Assim, eu quero aumentar o problema. Assim, mas como que pode um negócio desse? Você está preparado? Você está querendo piorar ainda mais. Então nós podemos apressar a resposta, agindo certo, confiando que Deus tem o motivo, o momento certo, e se preparando para receber a resposta. Vamos abrir Hebreus no capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você quer esperando uma promessa de Deus? Você está esperando uma promessa? Perseverança e a fazer a vontade de Deus. Você tem que se manter fazendo a vontade de Deus e perseverar. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não se compraz nele a minha alma. Você tem que viver pela fé, confiando, perseverando, fazendo a vontade de Deus, até alcançar a promessa. É o que diz Hebreus 10, 36. E para terminar, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas, olhando firmemente para Jesus. Esse é o conselho melhor. Você está em aflição, esperando o dia do Senhor e está demorando, persevere, faça a vontade de Deus para alcançar a promessa, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Se nós desviarmos o olhar, nós vamos fazer igualzinho Pedro no barco, né? Pedro estava no barco, maior tempestade, Jesus vem andando, se é tu, manda eu andar por sobre as águas. Vem, e ele saiu e começou a andar por sobre as águas, o maior milagre. Mas diz que ele de repente desviou os olhos de Jesus, olhou para o lado e viu que ele estava fazendo uma grande besteira. Eu não devia estar aqui. E ele afundou, porque ele tirou os olhos de Jesus. Queremos grandes coisas de Deus, grandes coisas. Não tire os olhos de Jesus. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Persevere, continue fazendo a vontade de Deus, porque o que vem virá. A promessa vai se cumprir no tempo certo, o tempo de Deus. Amém? Pai, obrigado, porque essa palavra toca o nosso coração. Sabemos da tua soberania, sabemos também do teu amor, do teu cuidado para conosco. Venha, Pai, dar resposta a cada coração aflito que tem buscado a ti por um momento especial, uma ação tua,
que estejamos firmes e perseverantes, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, em nome de quem oramos. Amém.